Falaremos desse assunto amanhã, veremos também, julgo eu, as imagens, se elas existirem. Vamos mudar de assunto, vamos virar a nossa bússola para o território nacional e já para as eleições presidenciais, com a convidada desta noite, a nossa Judite Sousa. Boa noite, Judite. Pedro, boa noite. Germano, obrigada pelo convite. Obrigado eu. As eleições presidenciais, estamos num ano de muitas eleições no mundo e as primeiras eleições relevantes são precisamente em Portugal e, portanto, faz todo sentido estarmos focados aí. É um prazer ter-te aqui pela primeira vez, espero que muitas, do Guerra e Paz, num dia ainda por cima, isso é público, especial para ti, não é? Entregaste a tua carteira profissional de jornalista, o que é que isso significou? Significou que eu já andava a pensar nisso há muito tempo. Na realidade, Germano, a televisão tornou-se uma nota de rodapé na minha vida desde 2019. A altura em que eu saí da TVI. Depois fui, 3 anos depois, abrir a CNN de Portugal, que foi uma oportunidade que eu agradeço ao Nuno Santos e aos acionistas da Média Capital. Mas, na realidade, cá dentro, no meu íntimo, a minha vida televisiva tinha acabado em 2019. Daí eu dizer que a televisão se tornou uma nota de rodapé na minha vida. Perguntar-me-ás o que é que eu faço. Eu leio, escrevo umas 6, 7 horas por dia. Vou lançar um livro daqui por cerca de mês e meio. Um livro diferente de todos os outros 11 que eu já publiquei. E vivo tranquilamente, com liberdade, com independência, com a independência e com a liberdade que eu adquiri graças a uma carreira sólida de 40 anos e 7 meses e 25 anos de ensino superior. Portanto, digamos que eu sou uma pessoa, eu não consigo reconstruir o meu passado, mas eu consigo controlar minimamente as variáveis do meu presente e do meu futuro, à exceção de uma, que é a saúde, mas isso qualquer ser humano o poderá dizer. Muito bem. E dentro disso, espero que nessa nota de rodapé, algumas notas desse rodapé seja vir ao Guerra e Paz. Não, há uma coisa que me dá muito prazer e que eu faço com alegria e de uma forma absolutamente descontraída e livre, porque eu não tenho uma agenda. Muito bem. Eu não tenho uma agenda profissional, eu não tenho uma agenda pessoal. Portanto, aquilo que eu digo é exatamente aquilo que eu penso. Eu sou livre em termos de amarras profissionais, empresariais, eu não tenho esses cálculos e portanto, é com imenso prazer que eu estou aqui. Portanto, aqui está no jornal, mas já agora deixa-me perguntar-te exatamente como é que tu imaginas os teus dias a partir de agora, que entregaste a carteira de jornalista. Irás, por vezes, estar aqui connosco, certamente. Sim, escrever, quando continuar a escrever. Sim, eu vou... Comunicar de alguma forma. Pedro, a partir do momento em que eu entrego a carteira profissional, não a carreira, mas a carteira, eu tenho um admirável mundo novo à minha espera, com o meu capital profissional, com o conhecimento que eu tenho adquirido ao longo de 40 anos e 7 meses de jornalismo, de contactos, de vivências, de mundo, não é? Eu tenho muito mundo, porque eu trabalhei muito no estrangeiro e, portanto, eu posso fazer agora o que quiser. Eu posso fazer publicidade, eu posso ser comentadora política, eu posso continuar a escrever livros, que irei continuar a fazer, eu posso consolidar e porventura, incrementar a minha situação nas redes sociais, no mundo digital. Portanto, eu encaro tudo isto com muito entusiasmo, com muita tranquilidade e sem qualquer tipo de nostalgia. Sem qualquer tipo de nostalgia em relação à televisão. Como disse o Primeiro-Ministro do Canadá há 3 dias, a nostalgia não é uma estratégia e, portanto, no teu caso não é certamente a nostalgia. Sabes que eu pensei em algumas coisas que eu queria comunicar hoje, quando fui entregar a carteira. E ontem dei com um livro de uma escritora do século XIX, a Amélia Earhart, em que ela diz que a coragem é o preço que a vida exige para nos conceder a paz. E desse ponto de vista, eu identifico-me com esta frase, porque eu acho que ter entregue a carteira profissional acho que é um ato de coragem também. Claro. E nesse percurso tão rico que tens e hoje é apenas mais um passo, uma das coisas que fizeste e que é relevante para o que vamos falar
foi em setembro de 2014, moderaste um debate. O primeiro debate entre o António José Seguro e o António Costa. Isso foi um momento importante, na altura correu mal, mas para o que viria a seguir do António José Seguro. Estamos a falar, não sei se concordas, do próximo presidente, e o que eu te pergunto é, do que conheces dele, que impressão tens dele? É assim, eu tenho que fazer aqui uma declaração de interesses. Eu não tenho qualquer tipo de relação com o António José Seguro. Eu coincidi durante 3 ou 4 anos na mesma escola onde eu e ele dávamos aulas, no Instituto Superior de Comunicação Empresarial de Lisboa. Eu dava aulas de jornalismo televisivo, ele dava aulas de comunicação política. Mas eu já não o vejo há anos, portanto, tudo aquilo que eu tenho a dizer sobre o António José Seguro é a minha opinião livre e independente. Mas de uma fase, essa fase de 2014 é uma fase, curiosamente, isso é interessante na política, que embora na altura lhe tenha corrido mal, perdeu a liderança do PS. Foi a ruptura. Esse debate, é assim, as pessoas hoje em dia valorizam muito as redes sociais e já não tanto a televisão. Mas na realidade eu penso que nós vivemos num sistema mediático híbrido. Ou seja, a televisão não perdeu aresta, contrariamente àquilo que alguns dizem. Temos, obviamente, o fenómeno das redes sociais, mas nós temos estas duas plataformas a coabitar. Uma fase de transição. Exato. Aliás, nós tivemos 28 debates televisivos, não é? E esse debate, no dia 9 de setembro de 2014, num momento muito crítico da minha vida pessoal, foi um debate muito duro, porque foi muito evidente naquele debate a rivalidade política e a animosidade pessoal entre eles. E isso acabou por se arrastar, creio eu, até aos dias de hoje. Sim, e que explica que, vamos falar a sério, que os costistas não tenham apoiado Seguro e só à última se tenham algum juntado, não é? Sim, isso agora é interessante, nomeadamente, se Seguro for presidente, como é que vai ser, por exemplo, nas cimeiras europeias? Não, essa era uma das coisas que estávamos a comentar há bocadinho nos bastidores. Sim. Eu estou com uma grande expectativa, porque tenho a intuição que António José Seguro irá ser o próximo Presidente da República, com base nas sondagens e, claro. Enfim, todos os dados que temos ao nível da percepção pública nos indicam isso. Estamos a ver imagens do debate, desculpa. Estamos a ver imagens do debate, sim. Não, eu estou com muita curiosidade para ver qual vai ser a comunicação verbal e a comunicação não verbal nas cimeiras europeias, nos conselhos europeus, entre o Presidente do Conselho Europeu e aquele que poderá vir a ser o próximo Presidente da República. É muito curioso porque este debate entre António José Seguro e António Costa tinha sido até agora o primeiro e único debate feito por António José Seguro, que regressou aos debates só nestas presidenciais. Sim, mas sabes, Pedro, eu penso que o afastamento de 11 anos de António José Seguro da vida pública o beneficiou. Sim. Porque ele não esteve envolvido em polémicas, ele não opinou sobre coisa nenhuma nestes 11 anos, e nós tivemos nestas eleições muito voto jovem. Os jovens estão a votar e os jovens já não se lembram dessas coisas de há 11 anos atrás. Mas também não conhecem António José Seguro, ele não esteve presente também na vida deles, na comunicação que eles consomem. Mas nestas eleições eu creio que foi valorizado o fator novidade. Certo. A circunstância dele ter feito uma campanha serena, calma, de não ter atacado ninguém, ele teve problemas com algumas figuras do Partido Socialista, quer dizer, se ele fosse um líder, ele foi muito cerebral. Eu acho que António José Seguro foi muito cerebral ao não ter respondido a Augusto Santos Silva, que disse que ele não reunia os mínimos para ser Presidente da República, e outros que não disseram estas coisas, mas disseram outras parecidas. Portanto, eu acho que ele teve um comportamento muito cerebral que o beneficiou. E pode ser daqueles casos em que numa fase, não só em Portugal, em que a temperatura está a subir, em que há uma polarização, em que os extremos estão a subir, acaba por vezes por ganhar o moderado, nomeadamente numa campanha presidencial. Sim, eu acho que eu cobri as eleições presidenciais francesas em 2017, quando o Emmanuel Macron, um moderado que tinha criado um movimento, nem sequer era um partido político, era um movimento En Marche, com as iniciais do nome dele, e pouco tempo antes da candidatura presidencial, e ele ganha com 62% contra a Marine Le Pen, sendo que o reagrupamento nacional estava muito consolidado, e está muito consolidado na sociedade francesa. Portanto, eu acho que a comparação com a realidade política portuguesa não é de todo similar. Mas aguardo com alguma expectativa qual irá ser o resultado de André Ventura, porque uma coisa é André Ventura
André Ventura irá subir, mas uma coisa é subir para os 25, 26. Outra coisa é aproximar-se dos 40, não é? 40% é sinal que ele pode ser o próximo Primeiro-Ministro? A questão está em saber o que é que André Ventura fará se tiver um resultado na casa dos 38, 40%. Eu acho que André Ventura irá fazer tudo para provocar eleições antecipadas. E esse é um problema que ele cria a dois homens, não apenas a Luís Montenegro. Mas é um problema que ele cria também ao líder do Partido Socialista. E desse ponto de vista, será bom ou mau para a liderança de José Luís Carneiro a eleição de Seguro, no fundo? Não, eu acho que o António José Seguro está a dizer hoje o que tem vindo a dizer de há uns meses esta parte, que é: eu candidatei-me sem qualquer ligação ao PS, sem amarras partidárias, eu tenho o meu passado socialista, mas eu apresento-me ao eleitorado sem amarras partidárias. Ele continua a dizer esse discurso, falo bem. O Partido Socialista vai votar, obviamente, em António José Seguro, ele vai buscar muitos votos ao PSD, também a eleitores do Coutinho de Figueiredo e do Almirante Gouveia Melo. Até desse ponto de vista deve o Partido Socialista colar-se ou afastar-se de uma eventual vitória de Seguro? O José Luís Carneiro já deu sinais de que não vai querer misturar as águas. E eu creio que António José Seguro, daquilo que eu conheço dele e daquilo que eu vi nestas duas fases da campanha eleitoral, nos debates e depois nas 2 semanas da campanha oficial, eu acho que o António José Seguro não vai ser o alter ego do PS em Belém. E João Coutinho de Figueiredo, com esta votação que ele teve, João Coutinho de Figueiredo eventualmente à liderança da IEL ou até poderá ser ele o líder da nova direita, ou o novo líder da direita portuguesa, já a pensar numa recandidatura em 2031 ou não? Não sei, eu acho que é assim, eu acho que o novo líder da direita portuguesa muito provavelmente irá ser André Ventura. Porque se André Ventura tem mais do que 33%, que é o eleitorado da AD nas últimas eleições legislativas, André Ventura, no dia das eleições, na noite de 8 de fevereiro, vai dizer: eu tenho uma legitimidade reforçada, eu tenho uma votação superior à da AD, eu tenho uma votação superior à de Luís Montenegro e, portanto, eu sou o líder da direita em Portugal. Como? Mesmo que os números tenham de ser lidos de outra maneira, numa eleição que é apenas a 2 e não uma eleição mais fragmentada com outros partidos. Sim, mas André Ventura é um as do ponto de vista da comunicação, não é? Eu não subestimo André Ventura. André Ventura, neste momento, ele já tem uma lista de argumentos para se posicionar perante qualquer que seja o resultado. Mas perante isso que estás a dizer, não será um erro brutal, por muito que compreendamos no equilíbrio no Parlamento porque é que Montenegro se mantém no meio da ponte, não é um erro brutal para Montenegro definir já, o senhor não pode ser o líder da direita porque há uma diferença entre a direita democrática e a direita radical. Sim, mas e ao não fazer essa diferença agora, Montenegro depois fica difícil, não é? Não, mas, Germano, vamos lá ver. O André Ventura representa a extrema-direita, quer ele diga, quer não diga, representa a extrema-direita. Ele na Europa está na família da extrema-direita europeia do Viktor Orbán. Portanto, ele não pode ser uma coisa cá dentro e outra coisa lá fora. Portanto, factos são factos, opiniões são opiniões. Agora, obviamente que o resultado que André Ventura poderá ter na segunda volta vai condicionar fortemente Luís Montenegro, mas também vai condicionar o Partido Socialista, porque o PS vai ficar obrigado a viabilizar os orçamentos para o governo não cair. Não pode deitar abaixo o governo. Claro. E quanto ainda estamos a falar horas depois de Marcos Mendes ter anunciado que vota seguro, várias pessoas do PSD já o disseram, Cavaco fez saber ao DN que vai votar seguro, ainda há pouco na SIC Notícias a Mariana Leitão diz que ela vota seguro sem entusiasmo, mas que a ele não se vai pronunciar. Não fica ainda mais difícil para Montenegro ficar no meio da ponte? É assim, eu fiquei muito surpreendida pelo facto de Luís Marcos Mendes há 4 dias ter dito que não indicava sentido de voto e hoje, quinta-feira, dizer que apoia António José Seguro. Portanto, mudou de opinião em 4 dias. Eu não tenho a certeza se Luís Montenegro, em cima do acontecimento, dia 6, dia 5, dia 7 é dia da reflexão, não irá sinalizar de alguma forma o apoio a António José Seguro. Atenção, ele há 48 horas falou 6 vezes no nome seguro. Portanto, vamos lá ver, na política há muitas formas subliminares de se dizer aquilo que se pensa
Essa não, sem foi, dizer, essa não foi bem subliminar. Sem dizer de uma forma explícita, não é? Pronto, uma coisa é ele dizer: eu apelo ao eleitorado do PSD, da AD, que vote António José Seguro. Outra coisa é se ele amanhã voltar a dizer 6 vezes seguro e na próxima semana também voltar a dizer 6 vezes seguro, vamos tirar conclusões, não é? Judito, o que é que 24% dos portugueses nos querem dizer ao votar a Ventura, sendo que muitos deles há 1, 2, 3 anos votavam no PS, no PSD? O Chega é um fenómeno incontornável da realidade política portuguesa. Quer gostemos ou não gostemos de André Ventura, uma coisa é analisar o Chega enquanto fenómeno ideológico, representando a extrema-direita europeia. A questão da imigração, a questão da corrupção, os temas que são caros à narrativa política do Chega. Outra coisa é analisarmos o score eleitoral do Chega e de André Ventura, não é? Os números são o que são. Não vale a pena nós fazermos de conta que eles não existem só porque não gostamos do personagem. Eu tenho, dentro da minha independência analítica, eu tenho que ter em consideração aquilo que André Ventura representa politicamente. E o esvaziamento da esquerda, nomeadamente o PCP, com a importância que teve, nomeadamente na questão da resistência antes do 25 de Abril. Sei que conheces bem a história, escreveste, aliás, um livro sobre Álvaro Cunhal e a família. O que é que o PCP e a sua extinção representam? Bom, eu aí também tenho que fazer uma declaração de interesses, porque eu conheço bem a história do Partido Comunista Português. O meu pai foi dirigente da DORP durante alguns anos, apesar das suas origens burguesas, e eu própria passei pela UEC durante alguns meses. Vamos lá ver. Quando foi, eu vou contar isto em 30 segundos. Tens tempo. Quando foi a queda do Muro de Berlim em 1989 e 2 anos depois, em 1991, a implosão da União Soviética, os partidos comunistas europeus desapareceram todos. E alguns até viraram movimentos neofascistas na Europa de Leste. Acabou o Partido Comunista Francês, o Georges Marchais anunciou o fim do PCF numa entrevista televisiva na TF1, acabou o Partido Comunista Espanhol, o italiano, acabaram todos. O Partido Comunista Português resistiu. Resistiu porque das duas uma, se mudava, acabava. Se não muda, vai acabar em função daquilo que na terminologia comunista se chama o processo histórico. O processo histórico é uma frase da terminologia comunista. O que é o processo histórico? O processo histórico é: nós somos fiéis à Revolução Bolchevique de 1917 na Rússia, nós não mudamos e nós vamos sobreviver até ao último voto. E é isso que está a acontecer, não é? É isso que vai Apesar acontecer. do que, por exemplo, eu aqui tenho muito criticado, que é o facto, não só o PCP, mas de haver quem em Portugal, quem não condene veemente a invasão russa da Ucrânia. Por aquilo que eu acabei de dizer, conhecendo a história do Partido Comunista Português no âmbito do movimento comunista internacional, que vem de meados do século XIX, é muito interessante porque o Karl Marx, depois de ter escrito o Manifesto Comunista de 1848, trocou uma correspondência com uma prima e a dada altura a prima pergunta-lhe numa das cartas: ó Marx, o que é para ti a felicidade? E ele responde: a felicidade é a luta. Esta palavra luta faz parte da matriz ideológica do PCP. E é aqui que estamos. Mas eu estava precisamente a ouvir-te e a pensar que em nada Vladimir Putin em Moscou tem a ver com a ideologia comunista ou este Partido Comunista Português, e às vezes é difícil encontrar aí os pontos de ligação. Estamos a falar de nostalgia, não é? Estamos a falar de nostalgia. Não, Pedro, é que as coisas também não são assim. É que, vamos lá ver, o Vladimir Putin, quando invadiu a Ucrânia, ele, passado muito pouco tempo, ele disse que o principal erro geopolítico da Rússia foi ter acabado com a União Soviética. Portanto, o Vladimir Putin é um czar, é um czar nostálgico da Revolução Russa, nostálgico da União Soviética. Quando ele diz o principal erro geopolítico do século XX foi o fim da União Soviética, ele, de certa forma, está a reposicionar toda a sua ambição de reunificar territórios que pertenciam à União Soviética e que se tornaram Estados independentes à luz deste conceito.
Verdade. Isso estava a ouvir, isso é totalmente verdade, mas Putin consegue isso e apela a quem, por exemplo, está aqui na área do Partido Comunista, mas, por exemplo, falando de valores cristãos e da depravação do Ocidente, apela a setores da extrema-direita na Europa. E, portanto, consegue essas duas coisas. Sim, mas pronto. claro, mas é sabido que a partir de Moscovo há partidos políticos europeus que são controlados por o caso do Viktor Orbán, não é? Sem dúvida. Voltando às presidenciais, para te perguntar, desde 1966 todos os presidentes conseguiram facilmente a reeleição, não é? Yanes, Soares, Sampaio, Cavaco, Marcelo. À primeira volta. Sim, exato. A reeleição, pronto. Sim. E, portanto, à primeira volta. À tens primeira razão. volta. Seguro, tendo em conta esta eleição fragmentada, corre o risco de ser outro tipo de presidente e daqui a 5 anos termos uma eleição disputada? Não creio. António José Seguro é muito novo. António José Seguro tem 63 anos. Eu acho que ele vai fazer uma presidência discreta, moderada. Acho que ele vai exercer uma magistratura de influência nos corredores do poder, não na praça pública como fez Marcelo. Mas acho que ele vai ser um presidente assertivo e vai procurar exercer uma magistratura de influência, nomeadamente na área que ele, e bem, priorizou, até porque é uma área que ele conhece bem, porque a mulher é farmacêutica, que é a saúde. Eu acho que ele vai exercer uma presidência moderada, mas acho que ele vai ser um presidente assertivo, mas nos corredores do poder, nos bastidores do poder. E, na tua opinião, com o governo a dar-lhe ouvidos, porque, por exemplo, nestes últimos anos, com o governo do PS e do CDS, já no executivo, o que nós temos tido é São Bento e Belém, costas voltadas, praticamente. No segundo mandato de Marcelo, não no primeiro. Porque a imagem do primeiro mandato de Marcelo é ele e António Costa abrigados da chuva sob o mesmo guarda-chuva. Portanto, há o Marcelo do primeiro mandato e depois há o Marcelo do segundo. O Marcelo do segundo é um Marcelo em que ele perdeu o controle de muitas situações. Ele perdeu o controle de muitas situações políticas, nomeadamente as crises orçamentais, e depois esteve envolvido em situações pessoais que eu não me atrevo a julgar. Porque situações que envolvem um homem e um filho, eu estou para ver quem é o primeiro português que lança a primeira pedra. E isso foi muito complexo para Portanto, Marcelo, o governo não é? afasta-se, Luís Montenegro afasta-se por culpa própria de Marcelo Rebelo de Sousa. De certa forma, acho que sim, acho que de certa forma. Marcelo entra num processo de grande desgaste do ponto de vista político e do ponto de vista pessoal. Porque o Marcelo vem de um tempo em que ele era o único comentador televisivo e em que não havia comentadores a toda a hora a comentar aquilo que os políticos fazem. Agora... Portanto, a realidade comunicacional alterou-se significativamente nos últimos 10 anos. A fórmula não se replicou. Sim, mas atenção, eu já ouvi dizer que Marcos Mendes não tinha carisma. Isso não é verdade. Mas não é verdade. Não é verdade. Durante 10 anos, Marcos Mendes liderava as audiências ao domingo, claro. na SIC. Porque é que o ecossistema comunicacional mudou. Eu queria só fazer uma pergunta que é o seguinte. Há bocado disseste de forma certeira que Seguro tem um estilo mais discreto, mas até vai ser assertivo nos bastidores. Depois de um presidente discreto, tenso, Cavaco, e um presidente demasiado dos afetos, Marcelo, naquele pêndulo, os portugueses agora vão querer um presidente mais discreto? Eu acho que o sinal que os portugueses deram na primeira volta aponta nesse sentido. Eu penso uma coisa que é o seguinte. Em democracia, os eleitores têm sempre razão. É verdade. Quer nós, comentadores, achemos isto ou achemos aquilo, para o caso não interessa. Se nós não percebermos, a culpa é nossa. Se nós não percebermos, a culpa é nossa. Em democracia, os portugueses, os eleitores, têm sempre razão. Essa é uma marca distintiva entre as democracias e as ditaduras. Não é propriamente à espera que o próximo presidente seja discreto. Mas não são a maioria, não é? Não, mas é assim, André Ventura, se tiver um resultado na casa dos 35% ou até um pouco mais, isso significará que os portugueses poderão estar a vê-lo como o próximo primeiro-ministro. Não sei se tenho só tempo para mais uma pergunta muito rápida. Mais uma rápida. E que é o seguinte, tem-se especulado sobre qual é o teto de André Ventura. Estamos próximos do teto? Acho que não. Acho que não. Acho que não. O André Ventura subiu em 5, 6 anos. André Ventura começou por ser ele próprio, sozinho, na Assembleia da República. E disse que em 8 anos ia chegar ao poder, nessa altura. É assim, isto não foi assim há tantos anos como isso, não é?
Foi há 6 anos. Portanto, o crescimento do Chega é um crescimento galopante e é um crescimento que se justifica pelos problemas, do meu ponto de vista, das sociedades ocidentais, das sociedades contemporâneas. As sociedades contemporâneas são profundamente desiguais, há problemas de grande desigualdade social. É assim, há por um lado, os cidadãos que são beneficiados pela meritocracia, mas há os excluídos da meritocracia. E o Estado Social tem que se ocupar com os que têm mérito, para que os jovens não vão trabalhar para o Reino Unido, para a City, em vez de estarem a trabalhar aqui e a ganhar 1.500 euros por mês, mas também tem que se preocupar com os excluídos da meritocracia. O Ventura ontem, reagindo aos apoios a seguro da direita, disse eles são a elite e os notáveis, eu dispenso os notáveis, eu tenho o apoio do povo. É isso? Não apenas. Há muitos jovens com formação superior a votar André Ventura. Judite, voltas no dia a seguir às eleições? Pode ser? Se estiver cá, pode ser, porque eu agora passo a minha vida no Porto, tenho a minha mãe doente e também tenho umas viagens para fazer por razões profissionais e portanto, em princípio, estarei cá, não é? Espero que nos vais dando conta daquilo que vais fazer também nesta nova fase da tua vida. O meu livro vai sair daqui por mês e meio, sensivelmente, e pronto, estamos a comunicar, eu e a editora, não é? O plano comunicacional é acertado pelo autor e pela editora, não é? A editora tem os direitos de autor, que foram contratualizados, e, portanto, estamos a gerir a comunicação step by step. Muito bem. Uma pena Obrigado. que tenhas entregado a carteira, porque para mim foi sempre um gosto enorme ter-te como colega já há muitos anos, ainda na RTP, Pedro. e depois Pedro, eu não deixo de ser, eu não deixo de ser a pessoa que sempre fui. Foi um gosto. Igualmente. Obrigada. Boa noite. E até dia trabalho. 9, espero. Obrigado. Obrigada. Igualmente.